bem com vocês? E hoje estamos aqui. Qual que é o nome do quadro, Cauã? Lives com a Paty. Lives com a Paty, é isso mesmo. Bom dia, bom dia. Gente, o nosso tema de hoje, sem tempo, veja como transformar 2 horas por dia em R$ 5.000 todos os meses com trufas. É isso mesmo. E vamos lá para os pontos importantes. A diferença entre estar ocupada e estar produtiva. Como assim a diferença? Gente, existe sim uma grande diferença entre você estar ocupada e você estar produtiva. Estar ocupada é nos afazeres ali da casa, no trabalho seu, aquele CLT de carteirinha assinada direto, você está ocupada. A diferença de estar produtiva é aquela hora que você está parada, talvez navegando nas redes sociais, era a hora que você tinha que estar produzindo. Querendo algo a mais, produzindo as suas trufas, fazendo um recheio. É isso mesmo. Exatamente. Tá? Vamos lá, tem bastante... Vem o Cauã! Gente, esse é o Cauã! Dá bom dia para as meninas aí, meu amor. Bom dia, vamos lá. Tem bastante gente entrando. O Reginaldo Sejam Lima está todas presente. Bem-vindo, Reginaldo. Trufas da Thay também está presente. Bem-vinda, Thay. E assim, hoje o tema é um tema interessante que a senhora quis trazer, que é assim, muitas vezes a pessoa tem rotina ocupada. É o tempo, né? O tal do tempo, ocupado. Meu Deus. Gente, assim, essa rotina ocupada, às vezes ela é entre aspas, tá? Por que, Patrícia, que você fala? Porque quando você tem um tempo vago que era para você estar produzindo, às vezes você tá perdendo tempo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O celular, a rede social, ela ajuda a gente muito, muito, muito. Mas se a gente não tomar cuidado, ela distrai a gente de uma maneira. Tipo assim, vamos supor que você tá numa rede social lá no Instagram. Aí você entrou para poder pesquisar um vídeo, um exemplo. Aí o que acontece, gente? Aquele feed consome. Aí você começa, vai. Quando você pensar que não, é meia hora, 1 hora já foi. E esse tempo você poderia estar produzindo. Outro ponto importante é o planejamento semanal de produção. Gente, as suas produções, se você tirar 2 horas por dia, você consegue fazer muita coisa. Cauã, vamos lá pro fogão, porque eu tô com um recheio aqui pra me preparar ele hoje na nossa aula, hein? Hoje o recheio é de quê? Beijinho, Cauã. Um recheio de beijinho. Como sempre, eu deixo a chave do gás desligada. O pessoal que quer ver esse recheio, depois tem que assistir lá no YouTube, né? No YouTube ele vai estar lá, gente. Mas vamos lá. Falando sobre produção. Hoje a senhora quis trazer um tema muito interessante, que é 2 horas por dia. Isso, calma. Com 2 horas por dia, gente, você mexendo com as suas trufas, seja fazendo... Olha, 2 horas para você produzir recheio, você produz recheio para a semana toda. Só com 2 horas. E assim, uma dúvida que muitas vezes as meninas têm, a gente já viu comentando em vídeo, em outras redes sociais nossas, tá, Patrícia, essas 2 horas, tem que ser 2 horas de manhã, tem que ser 2 horas de tarde, tem que ser 2 horas de noite, como é que é? Não, gente, o horário, eu não vou escrever em pedra o horário aqui pra você não, tá? O horário é você que se organiza. Se você tem tempo pela manhã, faça pela manhã. Se você tem tempo à tarde, à tarde. Se você tem tempo só à noite, faça à noite. O que não pode é você perder tempo. Entendeu? Você tem que querer algo mais. E para você querer algo mais, você tem que se planejar, gente. E tem que usar. E eu vou falar uma coisa. A gente tem mais de 2 horas vaga por dia, tá? Tem muito mais de 2 horas. A gente fala que não, mas tem. Tem, porque eu já trabalhei de carteira assinada, eu já trabalhei por conta própria. Hoje eu vivo de trufas, a minha família vive de trufas, mas a gente sabe que tem o tempo, tá? Lógico que quem vive de trufas tem mais tempo, tá? A Simone tá presente na live. Bem-vinda, Simone. A Rosana também tá, e a Rosana já mandou bom dia. Bom dia, Zana. Então assim, é bacana para quem tá chegando agora, só dar um lembrete do que está sendo a live de hoje. A gente está falando sobre o tempo. Como você se planejar e se organizar com apenas 2 horinhas de
do seu tempo livre por dia, você vai aprender a faturar R$5.000 todos os meses. É isso aí. Exatamente. E por mais que talvez tenha gente que vai comentar ou perguntar, mas 2 horas é muito pouco. Não, gente. Falou, não é, né? Com 2 horas, se eu já tiver com os meus recheios prontos, porque eu sempre faço no dia anterior, com 2 horas eu produzo muita trufa, tá? Muita mesmo. Vai passar de 100. Exatamente. A Marlene tá presente. Bem-vinda, Marlene. A Josélia também tá presente. Sim. Gente, outra coisa que vocês precisam. Estratégia de divulgação, tá? E essas estratégias de divulgação, sem você precisar estar online o tempo todo. Não precisa estar online o tempo todo, não. O que você tem que fazer? Se organizar. Acordou de manhã, não é pegar o celular e ficar lá rodando ele até dar na hora de você tomar café ou até na hora de você ir trabalhar, não. Já começa divulgando. A gente já divulga cedo. Exatamente. E aí entra um outro ponto importante, que é a técnica de venda passiva. Que muitas vezes é o que a senhora explicou, certo? Que a pessoa, ela acordar... O que acontece? O primeiro ponto da live hoje foi a senhora falar a diferença entre estar ocupada e estar produtiva. Vamos lá. Esse produtiva é na hora que você tá com aqueles blocos de tempo livre, você tá produzindo algo que vai te dar um retorno financeiro, gente. Exatamente. Porque às vezes eu falo produzir, você pensa um monte de coisa, mas não é. É algo que você vai estar produzindo para te dar um retorno financeiro. Sim. E assim, é bacana a senhora compartilhar, eu acho interessante a gente até comentar, hoje virou muito comum as pessoas falar que estão ocupadas, às vezes como a senhora bateu na tecla, com distrações. Gente, isso daí é muito sério, tá? A gente tem que cuidar porque o celular, as redes sociais, eles roubam às vezes o tempo da gente. E aí, Patrícia, eu não posso usar? Pode, lógico, você tem que usar. Por quê? Porque eu sempre falo, quem é visto é lembrado. Você sempre tem que estar em evidência. Mas usar as redes sociais ao seu favor e não para roubar o seu tempo. Exatamente. Entendeu? E aí entra essa questão, se é a seu favor, a pessoa tem que procurar ser produtiva. E uma das formas dela ser produtiva é que nem a senhora trouxe hoje nessa live o exemplo da venda passiva. Que a pessoa, em vez dela acordar, pegar o celular e ver a rede social, a pessoa pega e já posta. Já faz a sua divulgação, já manda no WhatsApp, já posta no WhatsApp, porque você já vai ter, se você estiver começando, você está criando, mas se você já está vendendo, você já tem aqueles clientes, já manda para eles, porque aí quando você sair, você já tem as suas entregas, né? Lembrando um ponto importante sobre essa venda passiva, que hoje é uma forma que a senhora trouxe, diferente de algumas lives atrás, a senhora mostrou lá o boca a boca, 1 a 1, hoje é a venda passiva. Uhum. A minha mãe, ela de vez em quando faz isso, que é o quê? A senhora posta e a senhora não vai atrás do cliente. Não vou atrás, eu espero ele me procurar, e ele procura. E assim, Cauã, uma outra coisa que eu tô fazendo um recheio hoje aqui, para mostrar, para provar justamente para vocês que eu não vou ficar 2 horas nessa live. E eu mostro pra vocês que menos de 2 horas vocês conseguem produzir muito. O meu recheio já... 8 minutos de live. 8 minutos de live. Gente, o meu recheio já tá... Já vou tirar. 8 minutinhos de live. Primeiro recheio. Ou seja, dentro de 2 horas, quantos recheios que eu vou conseguir fazer? E assim, é bacana pro pessoal que tá assistindo, que nem a senhora falou. Um exemplo. Hoje é segunda-feira, a pessoa pega... Gente, e peraí, calma, isso aqui é cravo, tá? Na hora que o pessoal lá do YouTube for olhar, isso aqui não é mosquito, não, é cravo. Ó, o recheio já ficou pronto. E nós não gastamos nem 15 minutos da live ainda, né, Calma? Sim. É porque o meu celular está virado, aí eu não consigo ver. Mas aí o Cauã por detrás lá, ele vai vendo e vai me falando. Então assim, vamos ir comentando um negócio muito interessante. A senhora tá falando bastante sobre fazer os recheios, fazer os doces, certo? Sim. E aí lembrando pro pessoal que tá assistindo a live, que também vai assistir no YouTube, assim, 2 horas, a Patrícia, ela aconselha que, um exemplo, hoje é segunda-feira, você pega 2 horas do dia. Faça todos os seus recheios. Deixa eles descansar.
e coloca na geladeira e amanhã vocês montam as suas trufas. Por quê? Porque, gente, nós não podemos colocar recheio quente no chocolate frio, né? Porque vai derreter o chocolate. Dá choque térmico, né? Sim, ó. Recheio pronto. Falando com vocês aqui. Isso daqui é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, que se vocês se organizar e tirar aquelas 2 horas, gente, com 2 horas, quantos recheios vocês não vão fazer? Aqui eu fiz beijinho. Você pode fazer beijinho, brigadeiro, maracujá. Dentro de 2 horas você faz 5, 6, 7 recheios. E assim, lembrando um ponto muito importante, que essas 2 horas ela não é só voltada também para a produção. Um claro exemplo foi ontem, a senhora saiu com o pai para vender, para testar mais uma vez. Gente, ontem foi domingo, né? Uhum. Aí o meu esposo tava aqui, eu falei para ele, olha, eu vou aproveitar, hoje eu vou produzir umas trufas durante a semana. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer diferente? Você tem trufa pronta ali, vamos dar uma voltinha? Ele não usou essa palavra, vamos dar uma voltinha? Mas vamos encher a caixa de trufa. Nós saímos com 120 trufas. Foi 2 horas... 2 horas e pouquinho, ele gravou até um vídeo mostrando. Lembrando que é no sítio. Gente, e foi no sítio, a gente foi saindo assim, e conversa com um e conversa com o outro. Nós vendemos as 120 trufas, ou seja, R$400. Exatamente. Então, assim, para quem está assistindo, mostrar para a pessoa que essas 2 horas não é só 2 horas de produção. Não. Pode ser 2 horas no recheio. De venda. Pode ser 2 horas de venda. Sim. Pode ser 2 horas fazendo as trufas. Fazendo as trufas. Então, tem como, gente, vocês... Patrícia, mas eu trabalho a semana toda. Então, produz durante a semana... E vende as suas trufas final de semana. Já vai postando, já vai mandando para amigo. Olha, sábado eu vou entregar, domingo eu vou entregar, domingo, sábado eu vou fazer as entregas. As pessoas já vão te encomendando. Quando você sair, você já tem um monte de encomenda que é só entregar. Isso é muito bom. Exato. E assim, vamos para um dos pontos mais importantes, eu tô gaguejando. Que assim, para compartilhar com o pessoal que tá assistindo a live, e aí eu quero uma opinião da senhora e depois o pessoal que for assistir ela gravada até no YouTube, pode colocar lá a mensagem. Comentar no comentário. Hoje, 2 horas, vale quanto para a senhora referente à sua liberdade? Valeu a pena investir lá atrás 2 horas? Valeu muito a pena, porque hoje eu tenho dias inteiros que eu posso pegar e falar bem assim, hoje eu vou almoçar lá com a minha mãe, hoje eu vou fazer isso, hoje eu, meu filho, meu esposo vamos para tal lugar, e nós pode ir, por quê? Porque eu aprendi a me organizar, a minha produção de trufa tá cheia ali, né? Eu tenho como eu produzir, e assim, gente, eu aproveitei bem aquelas horinhas vagas que eu tive. Então, eu aprendi a aproveitar essas horas. Por isso que eu tô falando pra vocês, são 2 horas por dia. 2 horas por dia, você perde ela assim, ó, sentada mexendo no telefone. Você nem vê. Nem vê. Eu falo, às vezes eu falo pro meu filho aqui bem assim, olha... você foca bem, mas aí uma hora você pega e faz bem assim, você entra no telefone e marca a hora que é lá em cima, por exemplo, 12:00, aqueles horários de almoço, e aí depois você começa só a olhar o feed ali, só olhar o feed, e ver uma coisa, ver outra, ver uma coisa, ver outra, aí depois você cai em si e olha a hora lá em cima. Gente, o tempo ele não para. Ele continua rodando, é meia hora, 40 minutos, 1 hora que passa assim, ó, você nem vê. Aí você pega e usa essas horinhas para produzir. Sim. O quanto que você não vai produzir? E assim, fica interessante esse ponto que o senhor está trazendo sobre 2 horas. Vamos pegar uma pessoa que trabalha numa empresa grande, uma pessoa que trabalha num escritório, querendo não ter uma carga horária um pouco puxada, e tá lá. Aí vamos supor que ela fique 2 horas no Excel, preenchendo planilha. Qual que vale mais a pena? E assim, pro pessoal que tá na live é interessante compartilhar. Ficar 2 horas preenchendo uma planilha ou 2 horas vendendo trufa e fazendo R$400, a senhora falou. Nossa Deus, gente, vale muito. E assim, essas 2 horas aí, ó, foi... Uma vez o meu esposo também foi testar as técnicas que tem no nosso manual das trufas, né? E ele falou assim, eu quero ver se eu consigo fazer R$1.000 num dia.
Gente, R$1.000 de vendas num dia. Ele não fez em um dia, não, ele fez em 6 horas. Aí você já parou para pensar, Patrícia, mas R$1.000 de venda num dia, em 10 dias, quanto que dá? Em 20 dias, quanto que dá? O mês tem 30 dias. Vocês conseguiram entender aí quando eu falo que a gente tem aquela liberdade de sair, de fazer outra coisa? É por isso, porque não é aquela carga horária de segunda a sábado, das 8 às 18, das 8 às 12, entendeu? Você consegue fazer o seu horário, organizar a sua produção e você tem tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para visitar os seus pais, tempo para cuidar de alguma outra coisa. Ah, Patrícia, mas eu trabalho no emprego fixo. Tá, você trabalha no emprego fixo. Você pode arrumar essas 2 horinhas por dia e ir começando o plano B. O plano B, porque esse emprego fixo que você só está lá enquanto você está servindo para a empresa. Na hora que você não servir, tchau e benção. É bem assim. E a senhora falou um ponto interessante. E aí, calma, finalizando aqui, a pessoa já tem que estar com o plano B pronto. Porque na hora que você saiu, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou continuar nas minhas trufas, vou focar nelas e vou fazer igual a Patrícia Guzmão. Vou ter a minha renda, vou ter a minha liberdade, né? Calma, e outra coisa, é muito fácil não, muito simples vocês conseguir alcançar esse faturamento de 5.000 todos os meses com as trufas. Por quê? Porque nós temos um manual que te ensina de A a Z a você fazer a trufa, fazer recheio, montar a trufa, vender, divulgar, ensina tudo. Como tirar foto, te ensina tudo, entendeu? E também você vai ter o meu auxílio. Entrou em contato comigo, eu vou te auxiliar, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Exatamente. A senhora falou um ponto interessante um pouquinho para trás, que é sobre arrumar 2 horas por dia. E muitas vezes é interessante até a senhora compartilhar isso, se torna uma desculpa para as pessoas, porque as pessoas falam, eu não tenho 2 horas por dia para produzir trufa. Gente, tem sim, calma. Vamos pegar uma rotina normal de uma pessoa. A pessoa acorda, entra 7 horas no serviço? Não, Vou colocar 8 horas. Começa sai 6 horas. 6 horas, 18. Beleza. Tá sobrando a parte da noite. Ah, Patrícia, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer janta. Tá, vamos colocar, exagerando, 1h30 de janta. 2 horas de janta. 2 horas de pra janta. Cozinhar a carne. Chegou em casa 6 horas, vamos colocar ali uma enrolaçãozinha até umas 7 horas, 7, 8, 9. Até umas 9 horas você tá com tudo pronto. Se você pegar e falar assim, não, hoje eu vou fazer 3 tipos de recheio. Não, gente, para quem tá começando, eu sempre indico começar com 2 recheios, Cauã, que é mais simples, né? Mais fácil de você lidar. E não tem aquela de a pessoa, eu quero esse, eu quero esse. Quando você for oferecer, eu tenho brigadeiro e beijinho. Ou brigadeiro, beijinho e morango, que é algo que as pessoas amam. Você faz aquilo dali, você não gasta 2 horas para fazer seu recheio. Colocou ele dentro da geladeira, no outro dia, você não gasta 2 horas para fazer aquele recheio todo em trufas. Entendeu a lógica? Você faz mais de 100 trufas e você vende essas trufas rapidinho. Um claro exemplo foi hoje. A senhora, conforme foi conversando com as meninas, compartilhando e tal, fazendo o recheio, a senhora gastou praticamente, vamos colocar aí 10 minutos? É, por aí. E o recheio tá pronto? Tá pronto. Um recheio desse aí, em média, a senhora vai rechear o quê? Umas 50 trufas? Umas 50 trufas. Essa medida aqui vai dar umas 50 trufas. Normalmente eu faço 2 receitas já, para dar o dobro, que vai dar 100 trufas, né? Mas aí hoje eu quis mostrar ali para vocês que vocês conseguem fazer. Então, aí vamos pegar, ó, a pessoa faz, seguindo a mesma linha de raciocínio da senhora, mostrando que 2 horas. A pessoa pega, se ela vai fazer esse recheio que a senhora fez, gastou 8 minutos, vamos colocar 10 minutos? Foi 8, mas vamos colocar 10. Sim. Se ela dobrar, ela vai fazer 100 trufas com um sabor só. Sim. E ela vai gastar 20 minutos. Isso aí. E por incrível que pareça, talvez o pessoal que está assistindo fale, Patrícia, 20 minutos é muito tempo. Só que aí é que a senhora explicou sobre o celular. Quanto tempo que você fica no celular? Muito mais que 20 minutos. O que a gente está querendo trazer hoje, na realidade aqui para vocês? É que vocês às vezes falam para mim assim, Patrícia, mas eu não tenho tempo. As meninas comentam muito lá para mim, Paty, eu não tenho tempo. Gente, o tempo é a gente que faz.
Se você se organizar, você vai ter tempo sobrando. Ó, e te garanto, você faz os recheios, você faz as trufas e ainda senta lá e mexe na rede social, tá? Eu te garanto, você não vai deixar de mexer nas redes sociais, não. Exatamente. Muitas vezes, é que nem a senhora falou, o primeiro ponto hoje da live é o ponto importante. Às vezes, as mulheres estão muito ocupadas em vez de poderiam estar sendo produtivas. Sendo produtivas, Gente, não precisa de muito tempo para você ser produtiva, não. Você vai achando blocos de tempo no seu dia a dia para você produzir. Patrícia, mas hoje eu só tenho 1 hora. Tá, mas com 1 hora, quantos recheios você faz? Aí amanhã eu não tenho 2 horas, eu só tenho 1 hora. Tá, então pega essa 1 hora e produz as trufas. Você já parou para pensar o quanto de trufa que você vai produzir em 1 hora? Exatamente. Então vamos lá, a gente está indo para 21 minutos de live. Bastante gente entrou aqui, bastante gente chegou, bastante gente comentou. Hoje, assim, um breve resumo. O que a senhora quis trazer hoje aqui para as meninas? Eu quis trazer um ponto bem, como eu posso dizer, um bloqueio bem grande que as meninas têm, que são qual? A falta de tempo. Gente, mas o tempo eu já provei para vocês, ó, enquanto eu tava falando com vocês aqui, eu fiz o recheio. Esse tempinho que eu tô falando aqui, com elas, eu poderia ter feito uns 4 recheios que dava certo. Entendeu? Uns 4 recheios ia dar. Então, dá para você se organizar, dá para você fazer os seus recheios, dá para vocês fazer as suas trufas, dá para divulgar as suas trufas e dá para vocês ter um faturamento, sim, de R$5.000 todos os meses com as trufas, tá? Show de bola. E assim, lembrando, a pessoa, muitas vezes ela entra com aquele termo, eu tô ocupada, não é que você tá ocupada, tá na hora de estar produtiva. Tem que estar produtiva. Pra pessoa que muitas vezes fala bem assim, eu não tenho muito tempo. Tem que se planejar. Exatamente. Na semana você tem que planejar com 2 horinhas de produção, de planejamento ali, você faz muito. Precisa de uma estratégia de divulgação? Sim. E eficiente. Mas não precisa estar online o tempo todo. Exatamente. Não, tá, gente? E lembrando, pessoal, para você que chegou agora, a Patrícia também trouxe um ponto muito importante, que é uma técnica de venda passiva, que é você acordar. Explica aí. Você acorda, pega o seu celular, já posta. Posta a foto da trufa, posta que tem trufa, posta que vai entregar trufa e vai criando desejo nas pessoas. E depois essas pessoas vão entrando em contato com vocês e vocês vão fechar vendas. É uma forma do cliente vir atrás da pessoa sem a gente precisar ir atrás. Porque posta, né? Com certeza. E assim, eu acho que a frase final, antes da gente finalizar, para a senhora perguntar para as meninas, é: hoje, 2 horas valem muito para ela referente à liberdade delas? Sim. Valem muito, 2 horas valem muito para vocês produzir, para vocês mudar de vida. Para a senhora valeu muito. Valeu. Hoje eu não preciso de todas essas horas mais, né? Então, se você seguir as minhas dicas aí, vocês vão conseguir também, tá? Ó, beijão da Paty. A live vai ficar salva e vocês compartilham aí.